Bom dia, paz, tudo bem com você? Como você está nessa manhã? Como se encontra o seu coração hoje, né? Hoje nós estamos aqui para trazer uma palavra de Deus. Que o Senhor possa falar conosco nessa manhã, que você comece o seu dia bem, buscando a Deus, buscando a palavra, buscando ao Senhor, que essa terça-feira seja abençoada, seja um dia vitorioso na tua vida. E nós vamos ler um versículo bem pequenininho hoje da palavra de Deus, que fala sobre fé, né? Como ter fé nesses dias, nós precisamos acreditar e confiar no nosso Deus. Vamos ler, a palavra do Senhor está em Mateus 17:20. Embora esse versículo esteja em todo um contexto que foi sobre a cura de um lunático, de uma pessoa que estava passando por um momento difícil, mas eu quero tirar só esse pequeno versículo que fala sobre a fé, que diz assim, ó: E Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Né? É um pequeno versículo que vem sobre um contexto de uma cura que aconteceu, né? Que os discípulos não estavam conseguindo orar para aquele menino, e Jesus disse que eles precisariam ter fé, né? E acreditar que tudo pode acontecer quando nós cremos, né? Quando nós acreditamos no poder de Deus. Um pouquinho aqui na palavra do Senhor fala sobre também um dia que o Senhor ilustrou através de uma parábola, em Mateus 13, no 31, que diz do grão de mostarda. Que o Senhor compara assim, ó, outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. E o Senhor Jesus nos compara que nós precisamos ter nossa fé como um grãozinho de mostarda, e o grão de mostarda é uma das árvores menorzinhas que tem as sementes, e o Senhor fala, se a gente tiver fé, nem que for pequenininho, que grandes coisas podemos fazer, que tudo que nós achamos impossível pode se realizar na nossa vida. Então, por mais que diante das circunstâncias e das coisas a gente não acredita, nós precisamos ativar o modo fé na nossa vida, porque o cristão precisa ter fé, precisa acreditar. Quando nós acreditamos que coisas boas irão acontecer, nós atraímos as coisas para nós. Então, aquela parábola do grão de mostarda, apesar de ser uma das menores parábolas e muito conhecida pelas pessoas, foi um ensinamento de Jesus, que ele compara essa parábola, que fala que o reino dos céus é como um grão de mostarda. Ainda pequena, essa parábola nos traz um grande ensinamento sobre a fé e o reino de Deus, que nós precisamos entender. Anteriormente, saber que o grão de mostarda, então para entendermos a parábola, devemos então entender que o grão de mostarda ele é pequeno, mas que quando ele começa a crescer se torna uma árvore grande. Vocês viram aqui na palavra de Deus que diz que de sorte até as aves vêm no seu ninho e se aninham nos seus ramos. A semente de mostarda é extremamente pequena, tem cerca de 1,5 milímetros de diâmetro, imagina, né? Mas apesar de seu tamanho, após germinar, ela alcança o tamanho de até 3 metros de altura. E nessa pequena parábola, Jesus compara o reino de Deus à semente. E ele comparou falando assim, ele não estava relacionando o tamanho da semente ao tamanho do reino de Deus, mas estando o poder do crescimento da palavra de Deus. O poder que nós temos, que se nós tivermos fé, nem que for pequena, do tamanho do grão de mostarda, coisas grandes vão acontecer. Então, que nós possamos acreditar no Senhor. Ative seu modo fé. Mesmo diante dos problemas, das dificuldades, creia que tudo aquilo, que se nós tivermos fé no nosso Deus, que tudo aquilo que é impossível se torna possível. Essa ilustração do reino de Deus, ela traz mostrando para nós que naquele momento, aquela árvore pequena, depois que ela cresce, ela se torna grande. Imagina se nós formos assim também, né? Que nós começarmos acreditando, que na palavra do Senhor, acreditando no Senhor, que por mais que nós estamos passando por coisas, por momentos, ou queremos
Se nós tivermos um pouquinho de fé, esse sonho pode se tornar grande. Assim como aquela árvore grande, assim como as aves são abençoadas depois que aquela árvore cresce, nós possamos abençoar pessoas também, vidas, através de acreditarmos no poder do Senhor, naquilo que o Senhor pode realizar na nossa vida. Então quero deixar essa palavra para o seu coração, uma pequena palavra hoje, um versículo pequeno que diz que nós precisamos ter fé como um grão de mostarda para que coisas grandes, que o impossível aconteça na nossa vida. Vamos acreditar, vamos confiar e vamos sempre buscar e orar para que isso aconteça na nossa vida. Que você que está passando por algum problema, que você possa ativar. Por que eu estou falando tanto? Você falou várias vezes no vídeo, ative seu modo fé. Porque nós precisamos deixar isso claro nas nossas vidas, que nós precisamos acreditar. Porque muitas vezes, diante dos problemas e diante de momentos difíceis que nós passamos, a primeira coisa que nós pensamos é: será que vai realizar mesmo? Será que vai acontecer? Por que eu estou passando por isso? Creia que se nós confiarmos no Senhor, nós vamos realizar coisas que são impossíveis aos nossos olhos, porque o nosso Deus está conosco. Feche os teus olhos, eu quero orar para que nessa manhã, que se talvez você acordou desanimado ou você tem vivido dias de desânimo, que o Senhor possa abençoar para que a sua fé seja firmada em Cristo, que os nossos olhos possam ver que o Senhor Jesus tem grandes coisas para nós. Coloque a mão no teu coração, que você possa também escrever nos comentários assim, eu vou ativar meu modo fé. Nós falamos muito sobre isso e é importante, né? Porque quando nós fizermos isso, grandes coisas vão acontecer na nossa vida. Que você também possa deixar os likes nos nossos vídeos, não só mesmo, talvez você assiste, mas não deixa lá o like. Deixa o like para que o YouTube entenda que esse vídeo está sendo visto, está sendo ouvido por você, para que ele possa também jogar para mais pessoas, tá? Para que mais pessoas também sejam abençoadas, que esse é o desejo do nosso coração, que pessoas escutem a palavra de Deus. Por mais simples que pareça um versículo, faz grande efeito quando nós estamos dependendo do Senhor. Pai, nós oramos, Senhor Jesus, nessa manhã, para que os nossos olhos sejam abertos, para que nós possamos ver, Senhor, a grandeza do Seu poder nas nossas vidas. Para que nós possamos ver nos mínimos detalhes o que o Senhor tem realizado, tem feito, Senhor, na nossa casa, com nossos familiares, com a nossa família. Pai, essa palavra, Senhor, que nós estamos falando hoje sobre o grão de mostarda, onde o Senhor compara o reino dos céus ao grão de mostarda, que por pequena que seja, assim que ela cresce, ela se torna uma grande árvore. Que nós possamos entender, Deus, que a palavra do Senhor nas nossas vidas, quando começamos a buscar o Senhor, ela tem um grande efeito, ela faz grandes coisas, Pai. Que nós possamos ter fé, Senhor, assim como um grão de mostarda, para acreditarmos nos Teus propósitos, Pai, para que os nossos sonhos sejam realizados, para que nós possamos ver o impossível, para que nós possamos enxergar, Senhor Deus, as coisas que o Senhor irá realizar nas nossas vidas. Eu quero orar, Senhor, por cada um que está ouvindo essa palavra, para que os seus olhos nessa manhã sejam abertos, para que o desânimo não faça parte da vida deles, para que eles sejam, Senhor, nessa manhã, revestidos e animados pelo Teu poder, Senhor. Que nós possamos ativar o modo fé nas nossas vidas, de olhar para as situações e continuar crendo, Pai, que coisas impossíveis irão acontecer nas nossas vidas. Abençoe o Teu povo, Jesus, nessa manhã. Alegra o coração daqueles que estão tristes. Cuida daqueles que precisam de um milagre, de uma restauração, que precisam, Deus, de algo do Senhor, de uma cura. Eu não sei, Senhor, como eles acordaram nessa manhã, como eles precisam, que eles precisam do Senhor, como eles estão, Pai, mas o Senhor conhece o coração de cada um, porque são Teus filhos, o Senhor entende o que eles necessitam, e que nessa manhã eu quero profetizar sobre cada vida, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, e que eles estejam revestidos pela fé em Ti, num Deus que faz o impossível, que Deus que realiza o impossível nas nossas vidas. Amém, amém. Seja abençoado pela palavra de Deus. Coloque nos comentários, eu quero ver aí depois vocês lá nos comentários colocando: eu tenho fé num Deus que é poderoso, eu creio num Deus que faz milagres, eu acredito no poder de Deus.
nós precisamos testemunhar o que Deus faz nas nossas vidas. Porque o reino de Deus, ele, assim como essa parábola diz, né, que é um grão de mostarda pequenininho, mas conforme ele vai crescendo, se torna uma árvore grande. E até as aves, elas chegam para perto dela, né? E assim nós podemos acreditar que também a palavra de Deus, através de um vídeo pequeno, que estamos falando da palavra de Deus, pode frutificar, pode alcançar várias pessoas e vidas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Um grande abraço e que Deus te abençoe nessa manhã. Esse é o meu desejo do meu coração, que você seja feliz e acredite que o impossível pode acontecer quando nós tivermos a nossa fé em Cristo Jesus.